Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa estruturação de perfil aqui no Instagram, né? Como que a gente organiza um perfil num formato estratégico, principalmente para atrair seguidores, né? Para ter um perfil organizado, obviamente, mas principalmente para a gente trazer, né? Transformar esse perfil do Instagram num perfil que seja atrativo para vendas, né? Então, a aula de hoje vai ser a respeito disso. Então a gente precisa entender que o perfil do Instagram, ele é a vitrine de um negócio. É a primeira impressão que você causa naquele seguidor, naquele potencial cliente que você tem, né? Então, para a gente transformar esse seguidor em cliente, a gente precisa de uma estratégia. Então, na aula de hoje eu vou falar um pouquinho dessa organização, de como que funciona e também um pouquinho de estratégia focada nessa questão de vendas aqui no Instagram, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, né, o primeiro passo aí do nosso Instagram é o seguinte: dentro do nosso Instagram, a gente tem que ter um nome no nosso perfil, né, que é o nosso arroba ali, né, que a gente chama de username, mas também a gente precisa ter um nome muito claro e que tenha uma palavra-chave que vai fazer sentido com o seu segmento, né? Então, a gente começa com esse primeiro ponto. O seu arroba, ele tem que ser direto, ele tem que ser fácil de encontrar. Eu sempre recomendo para o pessoal evitar números, evitar caracteres especiais, porque isso às vezes dificulta a questão da busca, tá? Então pense no username, né, no nome para o seu perfil, que seja atraente, que seja fácil de se lembrar e evite, né, ficar colocando número, underline. Tem gente que coloca um monte de coisa, né, 2 underlines seguidos, enfim. Isso dificulta a questão de eu estar lá na rede social e buscar pelo seu perfil, tá? Segundo passo, a gente precisa, né, para quem está me acompanhando no Meet, né, tem acesso ao material, vai estar vendo lá que eu coloquei uma imagenzinha assim, né, de como que seria o perfil ideal no Instagram, tá? Para quem está me acompanhando aqui dentro da questão no Instagram aqui, né, não vai estar vendo esse material, mas depois pode ter acesso ao material que eu vou disponibilizar para vocês, tá? O seu nome no Instagram, ele tem que demonstrar, né, ele tem que estar muito bem tagueado com o seu nicho de atuação. Então, por exemplo, no meu caso, eu coloco o meu nome Jefferson Torquato e o nicho que eu atuo, que é a questão de marketing. Então, se você é nutricionista, se você é dentista, né, qualquer segmento que você seja, você coloca o teu nome ali e o segmento que você atua. Isso também vale para a questão das empresas. Pode ter o nome da empresa e o segmento que ela atua, não tem problema nenhum. Isso facilita na questão de busca, né? Quando eu entro lá no meu Instagram para pesquisar, por exemplo, eu quero pesquisar nutricionista, eu quero pesquisar quem trabalha com marketing, quem é social media e tudo mais. Quando eu escrevo, né, a palavra-chave de pesquisa, fica muito mais fácil de eu achar esses perfis que estão tagueados ali, já no seu nome de perfil ali, né, com o seu segmento que atua. Então, para a galera que está me acompanhando aqui, está vendo, né, que aqui eu coloco Jefferson Torquato e o meu segmento, que é a questão do marketing, tá? Bom, outra coisa que a gente precisa ter muito bem estruturado dentro do nosso perfil é a nossa foto de perfil, né? É aquele velho ditado, a primeira impressão é a que fica. Então, essa foto de perfil, ela tem que ser o mais nítida possível, ela tem que transmitir, né, no caso dos perfis que são produtores de conteúdo, né, criadores de conteúdo, ela tem que estar bem próxima do teu rosto, tem que estar uma foto nítida, bem editada e tudo mais. Para quem é empresa, né, ela tem que estar a logo muito bem clara ali, né, até porque ela fica naquela bolinha bem pequenininha ali do Instagram. Então não adianta eu colocar uma logo com um monte de inscrito, né, em volta ali e tal, porque eu não vou, a pessoa que está vendo não vai conseguir ler. Então ela tem que ser, né, uh, tem que trazer esse reconhecimento, ela tem que estar centralizada, tem que estar numa boa qualidade. A mesma coisa para a questão das fotos, né? Para quem é criador de conteúdo, a foto ela tem que estar com fundo limpo, né? Você tem que fazer um sorriso, ela tem que estar com um fundinho ali editado, tem que trazer esse ar de profissionalismo para o teu perfil, né? Só assim você vai conseguir, né?
trazer logo a primeiro momento, né, esse contato com o usuário ali, né, com esse potencial cliente que entra no teu perfil, que vai lá e te, né, que vai te buscar, que vai tentar saber sobre o seu produto, sobre o seu serviço e tudo mais, ok? Bom, então a gente falou de dois pontos até agora. A gente falou o primeiro ponto, que é o nome, né, o teu arroba, e depois o nome do teu perfil com o nicho. E agora a gente está falando sobre a foto do perfil, tá? Agora a gente vai para o terceiro passo, que é essa questão da sua biografia, de fato, né? Aqui eu costumo dizer que uma bio bem estruturada, ela traz essa questão da conversão do seu cliente para comprar, né, o seu produto ou o seu serviço. Então entenda que na tua bio você tem que falar o seguinte: primeiro, o que que você faz? Então você tem que descrever de uma forma concisa e clara o seu produto, o seu serviço, né? Usar palavras-chave que facilitam com que o seu cliente, né, ache o seu perfil, entenda com o tipo de, né, o que que você faz, o que que você vende, isso facilita. Segundo ponto, para quem que você faz, né? Então é muito importante você ter o seu público-alvo definido, né? E entender quem que você ajuda com o seu produto, com o seu serviço, certo? Depois você tem que ter uma chamada para ação. Então, incentivar o seu público, né, a acessar o seu link que você vai disponibilizar ali na bio. Seja para agendar uma consulta, para baixar um material, para entrar em contato no WhatsApp. Então, você tem que ter o link na bio e tem que ter essa chamada para o link na bio. Entenda que a biografia do Instagram, ela é crucial para o perfil, né? E muitas das vezes o pessoal subestima essa questão, né, da biografia, né? Acaba não dando importância. Ela oferece, então, uma oportunidade única, né, de você estar ali, né, mantendo, criando a sua identidade, comunicando os seus valores, né, os seus propósitos e mantendo o contato com o teu cliente, certo? Então, por isso que essa questão da biografia, ela é de suma importância, tá? É, bom, ela vai oferecer, então, essa oportunidade de você, né, se apresentar, mostrar o que que você faz, né, o que que você vende, enfim. E aí aqui atenção, né? A bio, ela não é para ser o seu currículo, tá? Ela tem que ser atrativa, ela tem que ser clara, ela tem que passar uma informação de uma forma mais concisa, tá? Então aqui no meu caso, no exemplo, né, o que que eu trago? Primeiro, o que que eu faço, que é ensinar as pessoas a organizar o seu Instagram, aprender a produzir conteúdo sem dor de cabeça e tal. Depois eu trago aqui, né, um posicionamento, uma autoridade para o meu perfil, que são mais de 100 alunos que eu tenho hoje, né, dentre todos os meus produtos, consumindo os meus produtos, os meus serviços. E aí depois a minha chamada para ação agora, eu estou utilizando a questão da minha Black November, né? Que eu estou com ofertas dentro dos meus produtos de até 80%. Mas antes era uma chamada falando para a pessoa conhecer os meus produtos, né? E depois, logo abaixo, tinha o meu link ali, tem o meu link para a pessoa acessar sobre os meus produtos. Então ela tem que estar nesse formato. Esse formato ele te garante essa questão estratégica, né? Ele te garante esse ponto de contato, de ser atrativo, de ter as informações claras e de comunicar isso para o teu seguidor, que depois vai virar o teu cliente ali, ok? E aí aqui eu trouxe uns exemplos de como que você pode começar essa sua biografia, né? Você pode começar com as palavras, por exemplo, ajudo você a destravar o seu Instagram, né? Por exemplo, se for um nutricionista, ajudo você a perder peso em tantos dias, ou a emagrecer com qualidade, com saúde, né? Enfim, outra palavra que a gente pode usar, o auxilio. Outra palavra que a gente pode usar, o transformo, né? Transformo o teu Instagram numa máquina de vendas, né? Então, tudo isso traz, remete a essa questão da autoridade do seu perfil e fala, né, desse primeiro ponto, que é o que eu faço, ok? Bom, aí, complementando a bio, né, a gente tem a questão dos destaques, né? E aqui eu separei em 4 pontos que eu acho que todo perfil deveria ter, né, de destaque dentro do Instagram.
Primeiro é falar dos seus produtos ou dos seus serviços, então tem que ter um destaque para isso. Depois, um outro, né? Então aí, por exemplo, nesse destaque você vai apresentar os seus serviços, você vai apresentar os seus produtos, né? Você pode usar imagem, você pode colocar vídeo, enfim. A ideia é mostrar isso de fato, seus produtos e seus serviços. Depois você vai ter a questão do depoimento, né? Que é, né, que serve como uma prova social daquilo que você vende, daquilo que você trabalha. Então, mostrar a satisfação dos seus clientes, usar frases impactantes, né, que vai trazer essa questão da credibilidade e tudo mais, também é importante ter ali nos seus destaques. Outra coisa que eu sempre falo, é muito bom a gente ter dicas, né? Compartilhar informações que sejam relevantes para o seu público, usar uma linguagem mais clara, mais objetiva, né? Então é muito interessante a gente também ter um destaque nesse sentido, né? Onde a gente vai compartilhar uma dica. Eu posso, por exemplo, né, fazer uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, e a partir daquela caixinha de perguntas eu ir, né, respondendo aquelas dúvidas da minha audiência, e depois pegar todas essas respostas e anexar ela, né, como um destaque. Porque se são dúvidas da minha audiência, né, com certeza uma ou mais pessoas têm essa dúvida e você pode utilizar isso num formato de destaque ali para o teu perfil. Uma outra questão é compartilhar também bastidores, né? Então, o método que você trabalha, como que você faz, como que você desenvolve aquele produto, aquele serviço, né? Se é uma empresa que faz o produto, então o bastidor ali da fábrica, do processo de criação, do processo de produção. Isso é interessante porque traz esse ar de rotina, de curiosidade, a pessoa se sente dentro do processo também. Então é interessante a gente ter, né, pelo menos esses 4 destaques aí, em qualquer perfil que a gente for é, organizar dentro do Instagram, tá? Claro que você pode colocar outros, tem gente que coloca contato, tem gente que coloca localização, tem gente que divide por categorias de produto. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa que trabalha com semijoias, né? Eu posso ter um destaque, por exemplo, com a coleção que está atual. Eu posso ter separado, né? Por exemplo, aqui só anéis, aqui só colares, aqui só pulseiras, tá? Não tem problema. Mas manter esses, e os destaques também eles têm que ser mantidos ativos, né? Não adianta você colocar e passar, atualizar eles daqui 2, 3 anos, né? Então tem que trazer também essa questão das atualizações. Mas, de maneira geral, o que é interessante é a gente ter um sobre os produtos e serviços, né? Dependendo aí do ramo, os depoimentos, as dicas e bastidores. Eu acho que esses 4 já são fundamentais aí para ter um bom perfil dentro do Instagram e principalmente vender. Eu mesmo já tive, né, como eu deixo alguns destaques prontos, por exemplo, do PEC Instagram Estratégico, que é um material que eu vendo, ele já é um destaque dentro da minha biografia. E dentro desse destaque, ele tem uma narrativa e no final ele tem uma chamada para ação. E eu já vendi muito produto de pessoas que ativaram essa automação, essa chamada da ação por conta de destaque. Então, o destaque é de suma importância, né? É também um formato estratégico de se trabalhar dentro do Instagram, ok? Bom, aí aqui eu vou falar um pouquinho sobre a questão de conteúdo, né? Então a gente falou um pouco da estruturação da bio, mas é muito importante a gente ter um feed organizado, um feed que vai contar uma história, um feed que vai trazer conteúdo relevante para sua audiência, né? E aqui eu separei em alguns tipos de posts, né? Primeiro, posts educativos, isso é muito importante, a gente compartilhar informações relevantes, informações úteis, né, para o meu público-alvo. Eu posso usar gráfico, eu posso usar infográfico, eu posso trazer uma linguagem mais simples, né? Eu posso fazer um carrossel, educando a minha audiência, onde eu vou quebrar ali, né, em vários outros pedaços, um conteúdo mais denso, e ir resolvendo ele, né, e educando a minha audiência com aquele conteúdo. Eu posso fazer um Reels, por exemplo, né, que é um dos formatos que eu mais utilizo dentro aqui do Instagram, educando a minha audiência. Então, eu vou falar sobre, vou dar uma dica sobre o Instagram, vou fazer um passo a passo, um tutorial, para que ela organize o seu perfil, entendeu? Então, isso é um formato muito interessante de se ter dentro do Instagram, que são os posts educativos. Um outro formato que eu acho muito legal são os depoimentos, os cases, né, que são as provas sociais.
Então, mostrar os seus resultados, mostrar a sua entrega, né? Mostrar feedback de cliente, né? Antes e depois. Isso reforça a sua autoridade dentro do Instagram e dá credibilidade, né, para aquilo que você vende, aquele seu produto, aquele seu serviço. E isso facilita dentro do processo de compra, né? A pessoa acaba tendo mais confiança, mais credibilidade, porque você apresentou uma prova social, você trouxe um depoimento de alguém que tinha um problema, comprou o seu produto ou o seu serviço e acabou solucionando aquele problema que ele tinha ou que ela tinha, né? Então, também é um tipo de conteúdo muito interessante da gente trabalhar no Instagram. E o outro são conteúdos mais pessoais, onde você traz uma conexão com o seu público, mas mostra também a sua personalidade, né? Então, compartilhar, por exemplo, quais são seus interesses, seus valores, né? Quais são seus hobbies. Se você vai fazer né, por exemplo, no meu perfil, eu trato ali de dicas de Instagram e tudo mais, mas quando eu faço uma viagem, alguma coisa do tipo, eu acabo compartilhando, criando uma narrativa em cima daquilo, porque as pessoas gostam de acompanhar, gostam de estar presentes, né? Gostam dessa conexão, né? E o Instagram é isso, né, pessoal? O Instagram é uma rede social. Então, a rede social trabalha o quê? Relacionamento, trabalha o quê? Conexão. Então, isso é muito importante da gente ter como um formato de conteúdo aí no nosso Instagram, tá? Uh, aqui eu separei um espaço para falar sobre a questão de links, né? Dentro da biografia, a gente tem um espaço para deixar links, né? A gente tem que fazer uma chamada para ação, mas é muito importante a gente ter esse link também, certo? Uh, esse link, ele pode ser, por exemplo, uma oferta de um produto ou serviço, ele pode ser um ponto de contato, né, um WhatsApp, onde a pessoa vai entrar em contato com você para saber mais sobre o que você vende, sobre o que você fala, né? E utilizar os links aumenta a conversão no seu perfil. Porque talvez você viralize um conteúdo, o pessoal chega no seu perfil, vai ler a sua bio, vê que você tem um produto que vai auxiliar ela, e aí ela vai clicar e vai entrar em contato. Então, ter um link ali no perfil é super importante. E você pode utilizar alguns sites para deixar isso mais organizado. O Linktree é um exemplo, é um site muito bacana, que é onde a gente organiza os links bem bonitinhos. Tem o Bento, que eu sempre recomendo, que é muito interessante de se utilizar. Lá você consegue separar, né, colocar, agora eu quero que a pessoa acesse meu WhatsApp, aqui eu vou colocar uma foto, tem como pôr vídeo, então fica bem intuitivo aí, né, para a pessoa que entra no teu perfil, ok? Uh, e aí, pessoal, o que eu quero passar com essa aula de hoje é o seguinte, né? A gente precisa entender que utilizar o Instagram como uma ferramenta de vendas é muito importante, é essencial para qualquer negócio. Não tem como hoje um negócio ele funcionar sem estar no digital, né? A gente passa a maioria do nosso tempo dentro do digital, consumindo conteúdo nas redes sociais. Então, por que que eu vou ficar de fora disso, né? Só que não adianta nada eu ter um perfil no Instagram se ele não estiver organizado, se ele não estiver num formato estratégico, né? Então eu preciso ter uma boa bio, eu preciso ter um bom conteúdo, né? O conteúdo é o que faz vender de fato. Eu preciso ter uma boa comunicação, uma boa foto, eu ter narrativas dentro dos meus produtos e serviços, né? Eu fazer ofertas. Então, só assim a gente vai transformar o nosso Instagram numa máquina de vendas. Então, aqui hoje, né, eu falei sobre a estruturação de perfil, de uma forma bem fácil e bem prática, né? Para você ter, de fato, um perfil organizado, com uma boa foto, um bom nome e fácil de encontrar, aonde você destaca o seu segmento, aonde você fala quem você é, o que você faz, né, o que você vende ali e tudo mais, aonde você transmite a sua autoridade, mas também é interessante, né, você pensar nos conteúdos, né? Eu tenho que ter uma bio organizada, mas também eu tenho que ter conteúdos aonde esses conteúdos vão educar a minha audiência, vão falar sobre meus produtos e serviços e principalmente vender ali os meus produtos, ok?